Olá, Natal para vocês. A gente vai dar mais um minutinho, esperar o horário aí, e aí a gente começa a nossa aula. Você consegue ver a página aí? Espero que sim, né? Bem, nossa aula de agora vai ser hoje um tema de alegria. Desculpa se eu tenho um pouco de improviso aí com tela, mas eu tô fora de casa, eu tô usando o celular. Vamos lá. O tema de alegria não é à toa. O principal motivo da gente usar o nosso tema de hoje, alegria, é devido a gente começar esse fim de semana um mês de Adar. O mês de Adar é um mês que a gente denomina ele o último mês do ano. É, a gente já aprendeu isso uma vez, que o calendário judaico ele é composto com 4 inícios de ano. Um deles é o mês de Nissan. Então, começando pelo mês de Nissan como o primeiro mês bíblico. Então, o último mês pela Bíblia seria o mês de Adar. É, e diz o Talmud uma ideia que Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Quando se inicia o mês de Adar, a gente aumenta a alegria, ok? E explicam os nossos sábios que nesse mês, assim dito em hebraico, Chodesh Asher Nefach Lem Yegon Lesimcha, nesse mês é o mês que acontecem as reviravoltas, uma lafor, quer dizer, dar a volta de tristeza para alegria. Yagon é mais do que tristeza, Yagon é agonia, ou seja, esse mês é um mês onde tem a capacidade de transformar a agonia em alegria, ok? Então, esse é o nosso tema de hoje. Então, a alegria, algumas palavras sobre a alegria em si, como entendimento em geral e depois do ponto de vista judaico, como o judaísmo enxerga e interpreta o conceito da alegria. Então, como uma emoção positiva que a pessoa, quando ela está com seu bom humor, está com um alto astral, está elevado, essa emoção dele, isso ele transborda isso em forma de alegria. Isso normalmente pode vir através de algum tipo de experiência vivida, uma ocorrência que se passou. eh, então, ele vai interpretar isso dentro dele como algo positivo, de alguma coisa que aconteceu na sua vida, ou pode ser de alguma coisa que já foi vivida no passado e ele tem a lembrança dessa experiência, então ele fica alegre. Essa é a nossa, vamos dizer assim, forma de expressar a alegria. E ela pode variar de acordo com a intensidade do que aconteceu, da intensidade da emoção que se passou, eh, desde uma alegria simples até algo muito grande, uma grande satisfação, alguma coisa que pode ser um significado pequeno na vida de uma pessoa, ou alguma coisa super valorosa que transborda, né? Que vão desde coisas como encontrar alguém, algum parente, alguma pessoa querida, uma pessoa que você não vê há muito tempo, né? E isso vai tornar a vida da pessoa, ou até mesmo chegar a concretizar alguma coisa. Você tem algum planejamento ou expectativa de alguma coisa, pode ser de uma viagem, pode ser de a conclusão de algum curso ou de alguma coisa, e você conseguiu aquela tua meta e você se torna, aquilo é uma realidade, você se torna alegre por isso. Então, são momentos que tem nas nossas vidas, desde coisas que a gente espera, planeja, sentimos no passado ou relacionado a alguma experiência vivida. Isso é o normal para todo mundo. Agora, no judaísmo, tem uma coisa interessante. Um dos salmos que a gente costuma ler diariamente nas nossas orações matinais diz o seguinte: Ivdu et Hashem besimcha. Servir, sirvam a Deus, o Senhor, com alegria. Ivdu et Hashem, servir a Deus, né, o Senhor, na tradução, o eterno seria a melhor tradução, talvez, servir a Deus com alegria. Então, o que explicam os nossos sábios? Que a gente deve fazer todas as nossas mitzvot de forma alegre. Tudo que eu tiver que servir a Deus através das nossas mitzvot, eu devo fazer isso de forma alegre. É, a Torá ainda vai dar mais um detalhe é, no,
no livro de Deuteronômio, no livro de Devarim, no último livro do Pentateuco, ainda vai nos dar uma mensagem diz o seguinte, que caso você não tenha servido a Deus com alegria e bondade acima de tudo, ou seja, não adianta só fazer o mandamento, não adianta a gente fazer as nossas mitzvot, a gente tem que fazer elas com bom grado. Temos que fazer elas eh, com alegria. Ou seja, o que Deus espera das nossas mitzvot não é apenas as mitzvot, é que elas sejam feitas de forma alegre. Isso é o que vem os nossos sábios ensinar. O Maimônides, conhecido como Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, num dos livros que ele escreve, tem muitos livros que ele escreveu, um deles é um conjunto de livros chamado Mishneh Torah, de leis. Ele interpreta esse passuca, esse versículo da seguinte forma: que a alegria de uma pessoa será feliz em cumprir a mitzvah e em amar a Deus que o ordenou. É uma grande obra e qualquer um que se impede dessa alegria merece ser perturbado por ele, como é dito, sobre o qual você não serviu a Deus, ao eterno teu Deus, com alegria e bom coração. Ou seja, na visão do Rambam, a pessoa tem que cumprir as mitzvot e fazer tudo que tem de se, é, da sua devoção com Deus, deve fazer isso de forma alegre. E se ele não faz isso, ele acaba sendo perturbado, ou seja, a mitzvah não foi feita de bom grado, ou seja, é como se não tivesse feito aquela mitzvah. A mitzvah foi feita, sim, mas como se não tivesse feita. E essa ideia é a ideia de que o que Deus espera de nós, ou pede de nós, é que as coisas devem ser feitas com bondade e alegria. Ou seja, o princípio não é em fazer o mandamento. Mandamento, ok, perfeito, temos que fazer. Mas fazer ele sem alegria é como se não tivesse feito. Perde o seu valor. Ou seja, não é que a alegria é alguma coisa separada, mas é condicional, de que para que a coisa seja feita, tem que ser feita de forma alegre. Ou seja, todas as nossas ações, mandamentos que fazemos para com Deus ou para com o próximo, também é para com o semelhante, não somente com Deus, é que deve ser feito de forma alegre. Isso daqui traz para a gente podemos dizer assim, uma chacoalhada na forma de como enxergamos a vida. Ou seja, na visão judaica, os nossos sábios, eles colocam para a gente muito claramente que o que devemos fazer no nosso dia a dia, de mandamentos para com o próximo, para com Deus, eles não vão ter a mesma valorização se não for feito de forma alegre. O rei Salomão, ele ainda tem no seu livro de Kohelet algumas passagens, onde numa delas, por exemplo, no capítulo 3, está aqui a citação, é, e vi que não há nada melhor do que um homem se alegrar em suas ações. Dentre todas as coisas que o rei Salomão viu, de riquezas, de poder, tudo que veio, ele fala que o que não tem nada melhor é ver um homem se alegrar com as suas ações. Ou seja, ele faz as coisas de forma alegre. E ele ainda continua depois, mais na frente no livro, no capítulo 8, ele ainda continua, eu louvei a alegria. E Urashi fala que significa isso, que ele está feliz com a sua parte. Não, isso daí significa, samer bechelko em hebraico, significa que é feliz com a sua parte. Todos nós recebemos um projeto de vida. Todos nós recebemos um merecimento nessa vida. E aquilo que cada um recebeu, a sua cota diária ou de vida, né? Então, se naquela tua vida você recebeu X de cota, seja no conceito familiar, no conceito econômico, no conceito intelectual, o que você recebeu de Deus nessa vida, fique feliz com o que você tem. Ou seja, a ideia de estar feliz com o que você teve de aquisição nesse mundo. Isso na visão do rei Salomão, que ele louvou a alegria. Era esse tipo de alegria. Samer bechelko. Isso é o que diz o Pirkei Avot, a ética dos pais. Tem no capítulo 4 que diz: Eis eu Asher a Samer bechelko. Quem é o homem Asher, rico? Quem é o rico? É aquele que está feliz com a sua porção. Ou seja, o que chegou a ele,
ou seja, feliz com aquilo que ele tem, né? E tem uma passagem do Teilim, dos Salmos também, que fala: sua mão alcançará porque você comerá sua felicidade, e isso é bom para você. Yagia kapecha kitorrela shlecha vetova. Ou seja, a pessoa que se esforçou, a pessoa, na sua mão vai alcançar, significa você trabalhou, você fez o esforço, e você vai comer do fruto da tua obra, né? Isso é a felicidade. Então, sua felicidade será boa para você nesse mundo e será boa para você no mundo vindouro. A pessoa que se esforçou para conseguir alguma coisa, é, na hora que ela consegue aquilo, ela vai estar feliz. Então, isso é o que o rei Salomão traz para a gente de importância de louvar essa alegria. Alegre com aquilo que você tem. Você se esforçou, você trabalhou, você conquistou. Essa é a alegria que tem. É, vamos continuar aqui. Opa, para a próxima etapa. Então, esse é o nosso princípio que os nossos sábios falam, a importância que tem com relação à alegria. Esse é um princípio que alguns segmentos do judaísmo vão dar muita ênfase, em especial os segmentos racídicos, por exemplo. Em algum outro momento, talvez a gente faça uma aula sobre o que significa o racidismo, etc., mas por agora vamos entender como um dos princípios que os movimentos das linhas racídicas se apegam muito ao conceito de alegria de forma contínua, é, uma devoção muito grande através da alegria. Ou seja, vou estar próximo de Deus me tornando alegre. A devoção que a gente vai ter para Deus vai vir através do caminho da alegria, continuamente. Então, muitos dos movimentos racídicos se baseiam nisso. Em especial, tem uma corrente racídica da linhagem chamada Breslov, eh, bisneto do Baal Shem Tov, a linhagem do Rabino de Breslov, do primeiro Rebbe de Breslov, do Rabbi Nachman de Breslov. Ele diz o seguinte: ele criou alguns conceitos importantes na sua literatura. eh, Ele tem uma, podemos dizer assim, uma visão de vida muito interessante, da importância da alegria, que isso vai ser a cura para todas as doenças. Ele vai ter muitas visões, mas ele fala uma coisa interessante, que virou um chavão, que a gente canta essas músicas, fala isso em muitos momentos da nossa vida. Mitzvah gedola liot besimcha. É uma mitzvah grande estar em alegria contínua, tamid, de forma contínua. Tem música, as pessoas cantam aqui em Israel, bem popular, nas escolas, as pessoas conhecem essa música nos casamentos, Mitzvah Gedola Liot Besimcha Tamid, que é uma mitzvah grande estar em alegria contínua. Isso é parte de um pensamento que a linhagem do movimento racídico de Breslev adota, mas, em geral, todos os movimentos racídicos partem desse princípio de que a alegria é um caminho de devoção, de chegar a Deus. E isso é, na verdade, todo o que a gente falou, o princípio que o rei Salomão escreve, que os nossos sábios escrevem. Então, esse é um princípio que devemos colocar na nossa pauta. Então, se o Talmud diz para a gente que o mês de Adar a gente aumenta a alegria, essa é a forma como o Talmud coloca. Então, a gente para pensar um minuto. Se durante o mês de Adar eu aumento a alegria, significa que nos outros meses eu estou alegre. Eu agora só estou aumentando a minha alegria. Da mesma forma também como o Talmud vai falar para o mês de Av, que é o mês, normalmente cai em julho, agosto, que é o mês que a gente lamenta a destruição do primeiro e do segundo templo. Lá fala o Talmud, quando começa o mês de Av, a gente diminui a alegria. Ou seja, não é que eu paro de ficar alegre, não é que acabou a alegria, eu só diminuo. E agora, nesse mês de Adar, aumentamos a alegria. Significa, eu estou alegre, eu só aumentei mais. Ou seja, na visão da filosofia judaica, devemos viver constantemente em alegria. E isso é a forma de eu estar me comprometendo com Deus, toda forma de eu estar me conectando com Deus. Se eu vou rezar, se eu vou fazer uma mitzvah, se eu vou ajudar uma pessoa carente, se eu vou fazer uma tzedakah, qualquer mitzvah que eu faça, ela deve ser feita de forma alegre. Ok? Para muitas pessoas pode parecer mais que como é que a gente consegue fazer isso quando a vida está com sofrimento, quando tem coisas tristes na vida? Tem coisas tristes na vida,
e a gente aprende a lidar exatamente com isso, com keep smiling, continua sorrindo, abre um sorriso, olha para o espelho, sorria e você vai se sentir melhor. É a cura através da alegria. É exatamente esse modelo que os nossos sábios nos ensinam. Então, aqui alguns pontos importantes que a gente pode chamar sobre como a gente deve aplicar essa alegria no nosso dia a dia. A gente já viu tantas coisas das nossas festas, dos nossos hábitos judaicos, então aqui vamos ver como que a alegria ela é um conceito que tem que estar dentro do nosso dia a dia da tradição, ok? Não tem uma mitzvah do tipo, vamos ficar alegre, igual, por exemplo, vamos botar tefilim, ou vamos acender a vela de Shabbat, ou vamos agora comer matzah, ou vamos agora ouvir a Megillah de Purim. Mitzvot que existem, então não tem uma mitzvah do tipo, agora vamos ficar alegre. Não, faz parte de como a gente tem que respirar, tem que comer, a gente tem que também estar com nossa natureza de forma alegre, isso de forma contínua. É, então, ela é como se fosse parte da nossa responsabilidade espiritual, moral. Eu sei que eu tenho que fazer um mandamento, eu não posso fazer isso mecanicamente, não posso fazer isso de mau humor. Ou seja, eu tenho que fazer isso de forma alegre. E aí tem a alegria das nossas festas. Então, por exemplo, tem uma mitzvah, todas as mitzvot das festas que a gente comemora, das festas de peregrinação, que a gente chama de Aliad Laregel, de Pesach, Shavuot, Sukkot, onde se peregrinava para Jerusalém. Então, diz a Torá para a gente, Vesamarta bechagecha, e se alegrarás nas festas, né? Então, é uma mitzvah de se alegrar na festa. Está dando para a gente um mandamento de se alegrar. Mas a mitzvah não tem uma brachá específica, não tem uma medição, não é, por exemplo, como em Pessah eu tenho que comer X gramas de matzá, eu tenho que tomar 4 copos de vinho, tem medidas, não é igual ao Sukkot, que eu tenho uma cabana que tem uma medida exata, quantas paredes, quanto a altura do teto, não tem medidas, né? Então, essa mitzvah de Vesamarta bechagecha, de se alegrar nas nossas festas, é uma obrigação de estar alegre para comemorar a festa, ou seja, não é uma mitzvah com uma medição, eu tenho que ficar 5 minutos inicial alegre, ou eu tenho que ficar alegre só na hora que eu estou comendo ou rezando, como é que funciona isso? Então, estar alegre nesses momentos de forma inteira, né? Na hora que eu vou fazer a minha festa, eu tenho que entrar em ritmo de alegria, ou seja, do início ao fim do dia, eu tenho que estar com esse zen, com essa energia da alegria. Então, a festa em si não é apenas lembrar a festa, vamos agora comer a matzá, vamos agora sentar na sucá, vamos agora ouvir os 10 mandamentos, não, é estar em alegria constante, conectado com Deus, porque eu estou nessa festa me conectando com alguma coisa. No caso de Pêssar, é com a liberdade, no caso de Sukkot, é a minha confiança em Deus. Ou seja, cada um desses momentos é estar alegre com o que eu estou vivendo. Então, essa é na questão das festas. Mas durante o Shabat, é uma festa semanal. Então, no Shabat também devemos manter um estágio de alegria, né? A gente está celebrando um momento de conexão. O Shabat, ele é o nosso dia conexão com Deus. Eu tenho 6 dias da semana que eu me dedico a todas as coisas da corrida do dia a dia, da semana, do trabalho material. Chega no Shabat, é o meu momento de conectar-me com a minha parte espiritual. É eu me conectar com Deus e abrindo mão de tudo que é corrida da semana, da matéria, né? O Shabat é o dia da conexão com o espiritual. Então, o Talmud traz uma citação de que quem não sente alegria no Shabat não conhece a verdadeira alegria. Ou seja, o Shabat deve ser algo de vivência. Ou seja, o Shabat não é apenas um momento que eu paro de trabalhar e falei, chega, a greve, vou suspender meu trabalho, não vou mais pensar no meu dia a dia do que tem que ser feito, se é na escola, se é na fábrica, se é no hospital, médicos, etc. Não é simplesmente suspensão da obra, é uma experiência de estar conectado à espiritualidade, conectado com a divindade. Ou seja, o Shabat é um momento oportuno que a gente vai estar semanalmente se reconectando
com a nossa espiritualidade. Durante a semana a gente não percebe, durante a semana a gente faz tudo corrido, durante a semana você está lá apressado do tempo. Shabbat é uma ilha no tempo, é uma ilha que você não tem mais que sair correndo atrás de nada. É um período de 25 horas que você se conecta com Deus. Você tem refeições mais agradáveis, você tem momento de orações sem correr. Não é que nem durante a semana corre, faz as rezas rápidas, porque você tem que correr para o trabalho. Ou seja, você tem tempo para fazer as rezas, você tem tempo para descansar, você tem tempo para comer, você tem tempo para vivenciar o Shabat. E isso, quando você faz isso, dessa forma, você entra num estágio de alegria. Você está comemorando o Shabat de forma plena. Você está entrando de forma alegre no Shabat. Então, esse é o momento de se dedicar. Essa devoção te traz alegria. Então, devemos nos dedicar nas festas, no dia de Shabat, ou seja, alegria em vários segmentos. Aqui também o segmento que é a nossa relação com o estudo de Torá. Então, a gente vai estudar Torá, seja uma vez por semana, seja uma vez por dia, seja uma vez por mês, cada um dentro do seu momento. Quando ele vai estudar a Torá, quando ele vai se dedicar para falar, agora eu estou entrando num momento de enriquecimento espiritual, quero me conectar com a minha espiritualidade, quero estar em um momento de meditação com Deus, eu quero ler um trecho bíblico, quero ler uma passagem, um comentário. Na hora que eu vou estudar, eu preciso também dessa forma, não ficar de forma depressiva, deprimido, ai meu Deus, agora eu tenho que ficar estudando. Não, nada de peso, pelo contrário, estar de forma alegre, abrir um sorriso, tomar um momento de alegria e falar, agora eu vou me dedicar ao meu momento cultural, meu momento de crescimento espiritual. Então, o Talmud fala isso também, né? O estudo da Torá deve ser acompanhado de alegria. Estudar a Torá de forma triste, estudar a Torá de forma emburrada, etc., isso não vai agregar valor. Ou seja, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. A ideia é que a gente faz a nossa conexão com Deus, com toda a sabedoria, através de uma atitude que a gente vai falar, que prazer que eu tenho, como eu sou grato por esse momento, como eu estou fazendo as coisas e estou me sentindo bem. Não é um peso nas costas, não estou carregando um saco de pedras nas costas enquanto que eu estou estudando. Ou seja, devemos, nesse momento que a gente faz as nossas mitzvot, para as festas, para o Shabat, ou quando eu estudo a Torá, entrar numa vibe, né, como a gente costuma dizer hoje no mundo mais popular, entrar numa vibe de estar alegre. Ou seja, não carrego peso nenhum, estou fazendo o Shabat sem nenhuma pressa, estou fazendo minhas festas, entrando numa conexão com Deus, cada um com seu significado, estou estudando Torá, eu estou agora aprendendo, estou enriquecendo o meu espírito. Essa é a visão como os nossos sábios falam para a gente. Continuando mais algumas questões sobre essa alegria, o conceito dessa alegria e a importância que tem de servir a Deus. E muitas vezes a gente fala o servir a Deus, como funciona isso. A gente no dia a dia, a gente acha que estamos fazendo tudo para o nosso chefe, estamos fazendo para a nossa família, estamos fazendo para o nosso emprego, etc. Mas, na verdade, em todo o nosso dia a dia, a gente está servindo a Deus. Tudo que a gente faz na nossa vida, de alguma forma, estamos nos conectando e servindo a Deus. O Talmud ele explica isso, de que a alegria de servir a Deus é uma grande mitzvah. Quando você enxerga que tudo que você faz é para servir a Deus. Então, eu vou dar um exemplo sobre o que é isso, vamos abrir um parênteses aqui. Então vamos fazer de conta assim, a gente tem o Shabat da sexta-feira de noite. Então quando você vai na feira, na terça-feira ou no supermercado, não importa, na terça ou na quarta-feira, que seja, aí você vai lá e viu uma fruta e viu um alimento legal, fala assim, vou comprar isso para o Shabat. Então você está comprando o que você tem que fazer, ter o supermercado de vez, mas você está colocando nele uma consciência espiritual. Estou comprando isso para o Shabat. Estou preparando isso para servir a Deus. Eu estou fazendo alguma coisa agora para estar melhor preparado para servir a Deus. Ou seja, quando você enxerga que tudo que você está fazendo na tua vida, no teu dia a dia, você enxerga que isso, no fim, a meta é estar servindo a Deus, então isso já é servir a Deus. Então, seja comprar um alimento no supermercado, seja você vai fazer a ginástica para estar com um corpo saudável, para poder não ficar doente, poder estar servindo a Deus. Isso tudo é parte de você estar servindo a Deus. E, então, para isso, você tem que ter
uma vibe alegre, você tem que estar com o coração alegre. Todo esse processo de enxergar essa alegria para fazer o teu serviço a Deus. Né? De novo, a Hassidut, como a gente falou, do Rabbi Nachman de Breslov, que ele era um desses grandes mestres hassídicos, ele fala isso, né? A principal mitzvah é ser alegre, ou seja, se a gente consegue usar na nossa vida essa chave que é da alegria, a gente vai ter uma vida espiritual cheia de significados, cheia de riqueza. Ou seja, a gente consegue transformar todo o nosso dia a dia com um foco de servir a Deus de forma alegre. Então, isso parece uma opção que as pessoas falam, mas como é difícil viver alegremente nos dias, etc. Tudo depende de como nós vamos enxergar nosso dia a dia. Ok? É isso que os rebes racídicos, os grandes sábios falam. Você tem que escolher o foco que você quer dar. Então, cabe a nós essa decisão de ser alegre. Essa alegria no dia a dia, ou seja, a alegria, de novo, não é alguma coisa que é limitada, não é como o mitzvot, que você tem peso, medida, tamanho, hora. Alegria é um momento contínuo da tua vida, é, e a gente, quando vai fazer isso, de servir a Deus em algum tipo de mitzvah, seja qualquer mitzvah do dia, você vai fazer isso de forma alegre a tal ponto que você já nem vai perceber no dia a dia que você já está fazendo isso alegre. Ou seja, você vai transformar isso no teu cotidiano. É, começar o dia alegre. Tem passagens do Talmud, de um dos rabinos, o Rabi Yochanan ben Zakkai, que ele, todos os dias de manhã, ele dava o bom dia para as pessoas que cruzavam pela frente. Ele nunca era pego com alguém dando para ele bom dia primeiro. Ele sempre era o que dava, era o primeiro proativo, ele ia lá e dava o primeiro bom dia para as pessoas. E a explicação qual é? A explicação é que ele queria que as pessoas entrassem na vibe dele. Ou seja, se você dá um bom dia com um sorriso na cara, as pessoas te respondem um bom dia com um sorriso na cara. Se você dá um bom dia com cara amargada de quem, sei lá, chupou um limão azedo, então você está com a cara azeda, o cara vai te responder com a cara azeda. Então, a maneira como você começa o dia, a maneira como você vai dar ênfase para o teu dia, as pessoas vão fazer igual. Então, ele era um que tinha essa visão positiva. Então, na hora que você vai fazer o teu dia a dia, teu acorda, vai celebrar a tua vida profissional, religiosa, o que você for fazer, colocar no teu cotidiano esse conceito de alegria. Cultivar esse lado positivo, essa parte do estar com a vibe da alegria. É, a Torá, por exemplo, nos ensina que uma pessoa tem que ser grato pelas coisas simples. A gente sabe de Moisés que é, era grato até mesmo para o Rio Nilo. Temos dezenas de episódios sobre a importância que tem na gratidão, né? Então as pessoas têm que buscar toda a felicidade e gratidão em tudo que acontece no dia a dia da nossa vida. Eu vi que tem uma pergunta aqui, quando você recebe uma notícia triste no Shabat, ou como tragédias como o caso do 7 de outubro, massacres ou guerras, etc. Então, temos uma coisa muito curiosa, até mesmo quando tem uma morte, né? Quando tem uma morte, qual é a primeira fala que as pessoas falam? Baruch Dayan Emet. A gente fala, abençoado o justo da verdade. A gente reconhece Deus como a pessoa que, o justo, né? O que faz o din, que faz a justiça de verdade. Ou seja, até mesmo na hora da morte, a gente faz uma brachá, a gente faz um tipo de enaltece e engrandece Deus, né? A oração que a gente costuma fazer nos lutos, por exemplo, não tem nada a ver com a pessoa que morreu, tem a ver com engrandecer o nome de Deus. Ou seja, mesmo quando alguma coisa que é trágico acontece, a gente chora, a gente fica triste, mas a gente precisa trabalhar de que na hora que eu vou servir, eu tenho que fazer as coisas com alegria. Imagina todos os momentos de tragédia que acontecem na vida, a pessoa, na hora que ela tiver que fazer o seu dia a dia, ela vai tirar forças para sorrir e dar continuidade para a vida. Imagina uma pessoa que perdeu alguém. Ele tem outras pessoas que ficaram aqui. Perdeu uma pessoa querida e ele tem irmãos, primos, tios, pais, filhos, o que seja, que continuam em vida. Ele não vai entregar os pontos.
ele tem outras pessoas à sua volta, ele vai se levantar e vai continuar a vida, porque esse é o processo. A gente tem que nos treinar. A ideia de simcha não é que eu tenho que ser alegre por natureza como algo da minha essência. Não, eu tenho que treinar a ser alegre. Eu tenho que exercitar até que isso se transforme no cotidiano. Vou dar um exemplo. Eu conheço uma pessoa que perdeu o filho no 7 de outubro, ok? E logicamente, ele ficou triste, logicamente, ele ficou chocado, logicamente, ele ficou traumatizado, ele sofre, sofre. Mas quando você pergunta para ele, ele fala: graças a Deus, o corpo do meu filho estava inteiro na hora de enterrar. Por quê? Porque você vê a tragédia e você procura encontrar alguma coisa de positivo, alguma coisa de bom, alguma coisa que te alegra nesse momento de tristeza. Ou seja, lamentavelmente, teve gente que não conseguiu enterrar de maneira inteira seus entes queridos. E ele então falou assim: graças a Deus, eu pude ver ele com o corpo inteiro e ser enterrado. É uma capacidade extremamente de domínio no seu cotidiano, de visualizar a alegria na vida, mesmo nos momentos mais trágicos. É, então, esse é o conceito de alegria. Em hebraico, é até interessante, simcha, né? Em hebraico, é as mesmas letras que formam a palavra Mashiach, né? Ou Sameach e Mashiach são as mesmas letras. Para muitos, falam que a alegria é como um processo da nossa redenção, um processo da nossa salvação. Ou seja, a alegria é parte de algo que vai muito além simplesmente do momento que a gente está aqui. Na Mishka, tem numerologia, tem muitas coisas que vão estar falando a respeito, vai muito além disso, ok? Logicamente que no dia a dia da vida judaica a gente tem momentos de alegria, e a gente fala o tempo todo Mazel Tov, festas com sorte, com sucesso no casamento, nos bar mitzvahs, nos brit milá, nas festas comunitárias ou nas festas familiares, aniversários, etc. A gente vive esse conceito de alegria o tempo todo e todo mundo fala, o casamento judaico, e a alegria que é o casamento judaico e as danças, etc., né? Ou seja, o lado da alegria é algo que a gente pode falar assim, é como se fosse expandindo essa energia e contagiando as pessoas que estão vendo. Quem vê as pessoas alegres se contagia, se contagia. Então, isso é importante, que quando a gente entende que a gente pode contagiar os outros com alegria, então a gente vai se esforçar em fazer as coisas de forma alegre, porque todos vão sentir essa energia, né? E de verdade a alegria acaba sendo então esse último parágrafo aqui, um momento de superação para os desafios, né? Ou seja, quando a pessoa está alegre, ela consegue, quando ela trabalha sobre si, essa ideia de estar alegre, ele vai, com isso, também ter forças para superar os desafios, força para superar as partes duras da vida, as dificuldades, adversidades. Ou seja, quando eu me dedico a focar a vida com alegria, eu vou me encontrar em situações que ela vai ser o meu canal de superação através dessa alegria que eu consegui treinar e me habituar e me tornar como parte do cotidiano, na hora que vem os desafios, eu vou encontrar com essa força que eu venho treinando de ser alegre, de estar alegre, de me dedicar a ficar alegre, eu vou encontrar caminhos de superar esses desafios. Aqui a citação de um dos rabinos, Rabino Holbe, que ele traz o seguinte: que mesmo nas situações desafiadoras, a alegria é a escolha que pode trazer força interior e ajudar a lidar com os obstáculos da vida. O Rabino Shlomo Wolber é um rabino que trabalha muito na área de educação e cabe a nós, a gente entende isso muito bem, psicólogos, etc., de que falam que em momentos difíceis a gente tem que procurar força interior, não é uma coisa de fora, não é alguém que vai decidir por você. Normalmente, um dos grandes desafios é quando as pessoas vão no psicólogo e falam: eu quero uma solução. A solução está dentro de você. Ou seja, as pessoas têm a solução interna. Ninguém pode, por você, fazer nada. Você sozinho tem que fazer as mudanças internas. Então, a alegria acaba se tornando uma ferramenta que, quando a gente trabalha ao longo da vida em treinar e habilitar ela o tempo todo e focar ela o tempo todo, ela vai fazer parte do nosso DNA praticamente, e quando aparecer os desafios, a gente vai encontrar então respostas para superação dos desafios. Esse é o nosso
o nosso tema que a gente queria se dedicar. Deixa eu ver que tem mais uma pergunta aqui. O fato de abrir os olhos pela manhã é um enorme motivo de viver, né? A verdade é exatamente isso. Quando a gente acorda todos os dias e a gente agradece a Deus com a oração do Modéani, que Deus nos deu mais um dia oportuno, mais uma oportunidade para produzir, mais uma oportunidade para servir a Ele, mais uma oportunidade de fazer as coisas. Então, a gente deve ter a alegria plena, a gratidão e a alegria, né? A gratidão de que me deu essa oportunidade de fazer mais um dia de vida, e a alegria em si de poder concretizar tudo que Deus nos ensinou. Ou seja, nós trabalhamos, né, a visão judaica é o tempo todo como chegar nesse momento de alegria. Muito bem, esse é o tema de hoje. É, como a gente está nesse período do mês de Adar, onde a gente encontra com os preparativos para as festas de Purim e para o Pessach, que é o mês que vem, né? Toda a ideia de que a gente aumenta a alegria significa o primeiro dia do mês estamos alegres 10%, o segundo dia do mês mais de 10%, 20%, terceiro dia 30%, e cada dia você vai aumentando tua alegria até o último dia do mês. E aí você vai chegar no mês de Nissan. O mês de Nissan é o mês do milagre, o mês que nos salvamos do Egito, é o mês da redenção. Ou seja, é um mês que a gente está num auge. São 2 meses interessantes. O mês de Adar é a festa de Purim e o mês de Nissan com a festa de Pessah. Então, são 2 meses com energias não obrigatoriamente iguais. Até podemos, os místicos vão nos ensinar, alguns sábios vão explicar, energias opostas. Opostas. Enquanto um tem uma conexão de uma forma com Deus, a outra é uma forma de gratidão. Pessah é totalmente de louvor e gratidão pelos milagres que nos passaram. A pergunta feita se o mês de Adar é todo mês de março. Os meses judaicos, eles são lunares. Então, esse ano coincide de ser com parte do mês de Adar, o mês de março, não todo. Na verdade, a gente agora está no início da lua nova, né? Começamos a lua nova na sexta-feira. Então, temos aproximadamente da sexta-feira, 28 dias, coincide com quase todo o mês de março, mas não é uma regra, né? Esse mês em especial vai ser quase todo o mês de março, mas a regra é calendário lunar, então basta a gente olhar as 4 fases da Lua. Se vocês olharem hoje, se forem para a rua, abrir a janela e olhar a Lua, você vai ver que a Lua está na sua fase inicial, crescente, primeiro fiapo de Lua dos últimos 2 dias. Então, a gente vai agora começar o mês. Quando a Lua estiver minguante, quase terminando, aí você vai saber que está terminando o mês. O calendário judaico é muito simples, basta olhar pela janela, né? Olhar a lua e a gente vai saber em que parte do mês nós estamos, se é o início do mês, o meio do mês, quando tiver com a lua cheia, ou o final do mês. Quando não tiver lua nenhuma, é sinal que estamos renovando o mês. Acabou o mês, vai começar um mês novo. No primeiro fiapo de luz é o início do novo mês. Essa é toda a nossa ideia. Então a gente realmente agora se encontra num momento especial, o mês de Adar, onde nós devemos pedir literalmente que as nossas agonias se transformem em alegria. E, logicamente, todo mundo tem seus momentos de agonia, seja de forma pessoal, seja de forma nacional, do povo de Israel, onde nós devemos, né, fazer nossos pedidos a Deus para que mude, como a gente falou no início, lá fora, virá literalmente virar o jogo. Ou seja, se as coisas agora estão difíceis, se a gente se encontra agora num momento de agonia pessoal ou nacional do povo de Israel, então a gente pede e usamos da energia desse mês, onde cada dia a gente aumenta uma dose de alegria e a gente muda, vira o jogo. Então as pessoas falam assim, mas como a gente trata isso tudo nos momentos de tristeza, né? Então vou dar um exemplo para vocês, mais um. Essa semana, por exemplo, uma das meninas que estava sequestrada aos seus quase 500 dias foi para a Cidade Velha de Jerusalém, foi para o Muro das Lamentações, etc. E você vê
a menina dançando e cantando, ela poderia estar emburrada, traumatizada, e com certeza deve estar triste e traumatizada, mas ela se esforça em ir e fazer as coisas, e ir às ruas, e dançar, e cantar, e comemorar que ela está livre, que ela está solta. Logicamente, ainda tem todo o trauma que ela passou, ainda tem todos os amigos que ainda estão presos nos reféns. Ou seja, existem desafios, existem tragédias, existem, mas a atitude que você tem de sair às ruas e cantar e dançar, e mostrou um outro também refém que saiu e foi dançar com o pai, o outro foi e cantou com os amigos, ou seja, mostrar que você tem agora a força de transformar, de virar a mesa, da agonia para a alegria. Esse é o nosso propósito desse mês, o mês de Adar. Ele traz para a gente essa ideia. Então, a gente tem a capacidade dentro de nós, como pessoa, e temos a capacidade nossa como nação. A história do povo judeu é uma história onde transformamos o tempo todo da tristeza, da agonia em alegria. Assim é a nossa ideia, assim é a nossa mensagem. E a gente hoje falou um pouco sobre algumas dessas fontes, o quanto é importante a gente se dedicar. Logicamente que devemos ter eh, a gente fala, desejo de crescer, vontade de crescer, mas a gente tem que estar alegre com o que a gente tem, alegre com o nosso momento que a gente vive, a samer bechelko, quer dizer, alegre com a nossa porção, não quer dizer que eu vou deixar de ficar desejando crescer e aumentar e produzir. Não, tudo isso tem que existir, temos que ter a nossa vontade de crescimento, vontade de aprendizado, vontade de enriquecer, tudo isso temos que ter, mas entender que a cada momento, minha aquisição, o que eu tenho, estou alegre com isso que eu tenho, ok? Bom, muito obrigado para vocês, pessoal. Desejo um bom fim de semana. Hoje é domingo, né? Então já é uma boa semana. Vocês já estão no feriado, ainda vão ter mais alguns dias de folga. Uma boa semana para vocês e no domingo que vem, se Deus quiser, vamos voltar com mais um tema, ok? Um grande Ok, fim de semana para obrigado. vocês. Muito obrigado para vocês e nos falamos semana que vem. Obrigada. Shavuot Tov. Obrigado, Shavuot Tov. Um abraço. Boa tarde. Tchau, tchau.